nossa... O nosso trabalho do dia será conduzido pelo nosso companheiro Marcos Miranda, que vai nos falar sobre os trabalhadores da última hora. Bom dia. Primeiro, uma explicação, né? Nós havíamos, para aqueles que chegaram cedo, nós havíamos falado que o Manuel estaria conosco. E, na verdade, ele está em espírito e em pensamento. Porque o pneu furou enquanto ele vinha para cá e ele está preso ali na Parkway. E aí nós vamos estar trazendo alguma mensagem para vocês hoje, de novo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, não é? Que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gosto muito da tradução do José Herculano Pires, que, segundo Emmanuel, é o melhor metro para medir Kardec. Então, é provavelmente uma das melhores traduções, né? Eu gostaria de pedir licença a vocês para ler a parábola de acordo com o que Mateus nos narra lá no capítulo 20, versículos de 1 a 16. E o Mateus nos conta o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª, e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 1ª hora tornou a sair, e achou todos que lá estavam, e disse: por que estáis vós aqui todo dia ociosos? E responderam-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 1ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tiveram ido primeiro, julgaram que havia de receber mais. Porém, também eles não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao receberam, murmuravam contra o pai da família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma? Porém ele, respondendo a um deles, lhes disse: amigo, eu não te faço agravo. Não convieste comigo 1 dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto isto, não é-me lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ficou clara a parábola? É difícil, né? Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Vamos tentar traduzir um pouco isso tudo. Então vamos transportar para o dia de hoje, né? Vocês já viram aqui de manhã, do lado aqui do McDonald's, tem sempre um pessoal que fica ali de pé, normalmente hispanos, né? Sem demérito nenhum, né? Mas ficam ali de pé. O que eles ficam fazendo ali do lado do McDonald's? Esperando trabalho, né? E eles ficam lá. Então, aconteceu mais ou menos o seguinte: se fosse no dia de hoje, né? Um dono de companhia passou lá 8 horas da manhã. Né? Na verdade, na história aqui, ele passou lá às 6 horas da manhã, que foi a primeira hora. Né? Lá na época do Cristo, né? A hora começava a contar
quando as trombetas do Templo de Jerusalém tocavam. Porque todos os dias, ao raiar do sol, 6 horas da manhã, as trombetas do Templo de Jerusalém tocavam para anunciar que o dia havia começado. Então era a primeira hora. Então, às 6 horas da manhã, foram de van ali e os hispanos que estavam ali entraram na van e foram trabalhar. Quando foi 9 horas da manhã, o mesmo cara da van passou por lá e tinha outros ali que estavam lá. E aí ele pegou aqueles outros e também vamos trabalhar. E levou eles para trabalhar. Depois, ao meio-dia, ele voltou novamente. E tinha gente lá. Ele falou, o que vocês estão fazendo aí? Vamos trabalhar. E levou eles para trabalhar. E o expediente ia até às 6 da tarde. Quando foi 5 horas da tarde, ele passou com a van de novo lá. E tinha lá uns que estavam lá meio assim, né? O que vocês estão fazendo aí até agora, ociosos, sem fazer nada? Mas ninguém nos contratou até agora. Não, vão vocês também, vão trabalhar. E levou eles também. Quando chegou às 6 horas, ele chamou lá o administrador dele e falou, vamos pagar esse povo. Chama os que vieram às 5 horas. E deu o mesmo salário que ele tinha combinado a dar para o que eles pegou às 6 horas da manhã. O que aconteceu? Revolta geral. Porra, eu estou aqui desde as 6 da manhã. Trabalhei feito um camelo aqui, trabalhei feito um burro velho. Chega esses daqui que trabalharam 1 horinha, você pagou igual a mim? Não é? E foi isso que aconteceu. E o senhor diz, né? Você viu como o senhor era simpático, né? Ele diz assim, né? Acaso o teu olho é mau? Quer dizer, ele está dizendo assim, ô, seu ingrato, você não quer que eu seja bom com o outro? Você quer só para você? Né? Qual é o problema que tem de eu querer pagar para ele o mesmo que eu... O que eu combinei com você? Eu não combinei quanto que está hoje aí o dia? $200? Quanto que está o dia hoje? $100? 200? Tá bom. Construção. Eu não combinei com você $200 o dia? Combinei. Está aqui os seus $200. Se eu quero dar $200 para ele também, qual é o problema? Por que eu não posso? Não é? Você é egoísta deste tanto para não querer que ele receba $200? Esse dono de companhia, ele era justo? Na visão de vocês? Depende. Depende. Depende do teu ponto de vista. E aí é que tem o ponto de vista importante que o Evangelho quer nos alertar e que Jesus quis dizer. Porque a questão não é quantas horas você trabalhou. Não é esta a questão. Porque se você for olhar através da ótica de quantas horas você trabalhou, ele não foi justo. Porque aquele que trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde, teria que ter recebido mais. Então, o ponto de vista do dono da companhia não é quantas horas você trabalhou. É uma coisa muito mais importante. Vocês fazem ideia do que seja isso? Pois eu vou dizer para vocês. O que é importante é o que você fez com as horas que você não trabalhou. É isso que é importante e que Cristo queria nos chamar a atenção. Não importa quanto tempo você trabalhou. Importa o que você estava fazendo enquanto você não estava trabalhando. Vocês veem que na história que Mateus nos narra, o Senhor pergunta para aqueles lá na última hora, lá, né? Por que vocês não estão trabalhando? E o que eles responderam? Ninguém nos contratou. Eu vou falar para vocês. Agora, dizem que a gente não deve dar opinião pessoal, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não ficaria lá. Olha, eu vou falar para você. Eu ficaria 1 hora, 2 horas, 3 horas esperando. Se ninguém me contratasse, eu ia para a cama. Se der sol, eu vou para a praia. Eu vou pegar uma varinha e ia pescar. Eu não ia ficar ali até o fim esperando alguém me contratar. Vocês já imaginaram? Que tristeza, que terrível. Imagina, né? Porque
sem falar mal, né? Mas os hispaninhos, eles não têm aquela fiarada, não tem um monte de fio. Já pensou você estar ali 6 horas da manhã para pegar trabalho? Nada. 7, 8, 9. E você sabe que se você não for para casa com dinheiro, não tem o que comer amanhã. E você fica ali firme. Faltando 1 hora, ele está ali firme. Ainda alguém vai me dar serviço hoje. Ele estava preocupado quanto que ele ia receber? Não. Ele estava preocupado se ele ia trabalhar ou não. Que fosse $20, não importa. Ele ia estar lá com a mesma disposição. Então, o que importa não é o quanto você trabalhou. O que importa é o que você fez enquanto não estava trabalhando. A tua disposição. E uma outra coisa mais importante, que eu vou perguntar para vocês. Aquele que ficou lá, desde as 6 da manhã até as 5 da tarde, sem ter o que fazer. Imagina a hora que ele conseguiu o trabalho. Como é que ele foi trabalhar? Sabendo, não importa o quanto, mas imagina a alegria, imagina o ritmo, o pique que esse cara trabalhou, o quanto ele se deu e qual foi a gratidão que ele teve por aquele que contratou dele, mesmo que fosse às 5 horas da tarde. É sobre isso que o Cristo está falando para nós. E ele diz, né, os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque, de acordo com o dono da obra, não importa o quanto você vai trabalhar, não importa o quanto você vai produzir. Porque ele sabe que cada um tem um ritmo, cada um tem a condição de dar aquilo que ele pode dar. Mas o que remunera, na visão deste patrão, é como você trabalha. Como você é enquanto não está trabalhando. E é por isso que esses que, pela nossa visão de quanto produziu, receberam tanto quanto aqueles que trabalharam desde cedo. Porque na hora que eles foram convocados, né? Porque, voltando para mim de novo, né? Se fosse 5 horas, eu estava passando sem querer ali, né? Eu estava, né? Fiquei ali umas 2 horas, fui embora, dormi, não sei o quê, fui passear, né? Depois, por acaso, eu estava passando ali às 5 horas, ele falou, você não trabalhou? Vem comigo. Eu falava, não, agora, essa hora? Não nada, vou embora para casa, trabalhar 1 hora. Não é? Não. Eles foram, se dispuseram, trabalharam e deram o melhor de si. Produziram muito. E eu digo, tem uns aí que dizem que eles produziram tanto quanto aqueles que foram convocados desde cedo. Porque, né, hoje em dia a gente sabe como é que o pessoal trabalha, né? Vai lá, né? Aquele ritmo maravilhoso, né? Prega uma tabuinha aqui, vai tomar um café. Mas que o dono estava saindo toda hora. Estava saindo toda hora. Nem ali vigiando. Já vira o ritmo, né? Foi uma maravilha a produção. Né? E o que importa na visão do dono da obra é outra. Vocês conseguem perceber? Olha que imagem maravilhosa o Cristo nos traz quando narrou esta parábola e que o Mateus anotou e o Evangelho traz para nós. Né? Muito bonito, né? Não é bonito não, gente. Sabe por que não é bonito? Porque a hora que a gente vai trazer isso para nós, o que vocês andam fazendo do tempo de vocês? Vocês são trabalhadores de última hora? Vocês estão, enquanto estão com o tempo livre, vocês estão ali fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, fazendo o que é bom para vocês? Eu acho que não. Eu acho que eu não. Vocês é problema de cada um, análise individual. Agora, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Porque, agora para a tristeza da minha mulher, quando eu estive no Brasil, o meu neto me apresentou um joguinho no tablet. E eu combinei com ele que nós íamos jogar. Quando eu viesse para cá, eu ia jogar e a gente ia ficar trocando experiências. Ele me liga todo dia de manhã.
E ele me vê de lá, né? Ele vê como é que tá, que fase que eu tô, né? Eu vi que tem alguns de vocês aqui que também jogam o mesmo joguinho que eu. Eu tenho, porque aparece lá para mim. Eu conheço alguns aqui. É. E aí o que acontece? Eu, para não ficar para trás do meu neto, eu tenho que jogar ali de tempos em tempos, porque ele está me vigiando, né? E ele vê em que fase que eu tô, se eu já comprei não sei o que, se eu já fiz isso, se eu já... E ele fica lá, e aí, vô? E aí, tá naquela fase, eu vi, tal. E aí tem que ficar. Então eu tenho gasto um pouco do meu tempo jogando ali diariamente. Não muito, mas tenho, sabe? Então eu já vi que se o patrão passasse agora, talvez eu não ia ver, porque eu estava jogando meu joguinho, eu não ia ver o chamado dele. Né? Também começou o campeonato agora, ontem começou. Né? Eu adoro futebol. E ontem começou, eu sou de São Paulo, começou o Campeonato Paulista. Né? E o meu time foi o primeiro a jogar ontem. Né? O Dene foi lá em casa, o Dene está escondidinho ali atrás, mas ele pode confirmar. Né? Ele foi lá em casa ontem. Como é que eu estava, Dene? Vou contar para vocês. Eu estava na cama, com o meu computador, eu estava no telefone com a minha filha do Brasil, um olho na televisão vendo o jogo, um ouvido ouvindo o jogo, um ouvido ouvindo a minha filha e trabalhando, porque eu faço imposto de renda, né? Ao mesmo tempo. Então eu estava ali trabalhando, falando com a filha e vendo o meu time na televisão. Né? Não, nas horas vagas jogando uma fasezinha, porque o meu neto ia cobrar. Será que eu estava... Se o patrão passasse ali agora, será que eu não tinha que estar só trabalhando? Deixa o jogo para lá, né? Porque era o certo, porque fazer imposto de renda desta maneira, né? Ainda bem que eu revisei depois tudo que eu havia lançado, porque se bobear ia lançar muita coisa errada. Classificar a despesa errada e o táxi do cara talvez não saísse tão certo quanto deveria. Então a questão é, o que a gente anda fazendo com o nosso tempo? Eu escuto muitas pessoas aqui que reclamam, falam assim, ai meu Deus, o tempo tá... Acabou janeiro. Hoje é 1º de fevereiro, gente. Janeiro acabou. Janeiro acabou. Nossa, mas está passando muito rápido. E eu digo o seguinte, olha, o tempo não está passando rápido. Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, desde quando Deus criou a Terra. Desde quando a Terra deu a primeira volta em torno de si, que é deste jeito. Então o tempo não está passando mais rápido. Não está. O ritmo que nós vivemos é que está cada vez mais acelerado. Cada vez nós estamos mais ocupados com coisas não necessárias e sobra cada vez menos tempo daquilo que a gente precisa estar fazendo. Então o tempo está passando mais rápido? Não, não está passando mais rápido. Nós é que estamos administrando mal o nosso tempo. Eu já narrei para algumas pessoas aqui, mas eu gostaria de repetir, o que se passou comigo na minha última ida ao Brasil. Né? O pai do meu genro, ele tem uma fazenda lá no interior de Minas. Né? E eu tenho que, pelo menos um final de semana, ir lá e ficar lá, né? Que é um sacrifício enorme, né? Ficar lá. Né? E num desses dias aconteceu uma coisa interessante, que eu fiquei refletindo um pouco. Né? Eu levantei, né, na roça você levanta cedo, né? Era domingo, eu levantei cedo. Quando eu fui até a porta, né, e a fazenda dele fica na beira da estrada. E ali é um ponto de referência, porque são raras as fazendas na beira da estrada. E tinha um senhor do outro lado da rua, né, tem o curral, e ele estava ali encostado no curral. Aí o pai do meu genro veio, nós conversando, e eu perguntei, e aquele senhor? Ele falou assim, não, ele está esperando uma carona para ir à cidade, 7 horas da manhã. Ok. E estava lá esperando a carona. Né? Quando foi meio-dia, nós convidamos ele para vir almoçar, porque ele estava lá desde as 7. E ele não quis, ele estava, né, aquela, né, pessoa do interior, né, com uma vergonha. Não. Aí nós levamos um prato de comida para ele lá, ao meio-dia. E ele estava
esperando a carona para ir para a cidade. Quando foi 3 horas da tarde, o irmão do pai do meu genro pegou e falou assim, não, eu vou pegar o meu carro e vou levar ele, porque já são 3 horas e não passou ninguém aqui em direção à cidade. Aí foi lá, pegou ele e levou ele. Eu fiquei me imaginando. Imagina nós, no ritmo que a gente vive, da forma que a gente vive, a gente ficar parado, esperando, das 7 da manhã às 3 da tarde. Eu morria do coração. Eu ia a pé. Eu não aguentava ficar ali sem fazer nada, esperando uma carona. Não, ele estava lá, tranquilo, sentado. Não, ele almoçou que nós demos. Não, senão ele não teria nada. Ali. Então, será que o tempo passou rápido para ele? Não. Mas olha a percepção do tempo dele. Para ele era normal ficar ali 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 8 horas. Para ele aquilo é normal. Para nós, 8 horas mata. O que é isso, gente? Vocês percebem a percepção do tempo como é diferente? Como é outro ritmo? Como é outra forma de encarar? E ele estava tranquilo, não vi ele reclamar uma vez, não vi, nem porque nem relógio ele tinha. Mas, não, tranquilo, tranquilo. Então, o tempo passa mais rápido? Não. Nós é que estamos entulhando a nossa vida de coisas cada vez mais, e cada vez sobra menos tempo para aquilo que é importante. O que é importante? O que é importante? Vocês já pararam para pensar o que é importante para cada um de vocês? Né? Ah, Marcos, para mim é muito importante eu trabalhar muito. Né? Eu vou contar uma história que eu gosto. O Sidney sempre pede para mim contar para ele. Eu vou contar, Sidney, de novo aqui para o resto. Vamos dividir, né? Diz que o sujeito, um cara já bem sucedido, dono de empresa, né? Um cara muito dinâmico, né? Tirou férias, merecido descanso, e foi para uma praia maravilhosa tirar uns dias de descanso. Aí, depois de alguns dias, ele percebia que todo dia tinha um sujeito que vinha com a varinha de pesca, né, naquela praia, ia lá, pegava um peixe, pegava outro peixe e ia embora. Ficava ali no máximo meia hora ali, pegava os 2 peixezinhos e ia embora. E ele, com os olhos empresariais, pegou e falou, não, eu vou falar com esse cara. Aí chegou um dia, quando o sujeito vinha vindo com a varinha, ele desceu, falou, meu amigo, eu vejo que você vem aqui, pega 2 peixes todo dia, só 2 e vai embora. Por que você não pega mais peixes? E o cara falou, mas para que eu pegar mais? Não, você pode pegar mais, muito mais peixes, vai e vende, e aí você junta dinheiro. Mas para que juntar dinheiro? Não, porque aí você compra um barco. Você compra um barco, aí você pode ficar livre, vai pescar em onde tiver os cardumes, vai pescar muito mais. Para que pescar muito mais? Não, porque aí você vai ter muito dinheiro, você vai comprar muitos outros barcos, vai contratar pessoas e você vai poder ter uma companhia muito grande de pesca. Mas para que eu ter uma companhia muito grande de pesca? Porque aí, meu amigo, você vai poder fazer tudo aquilo que você mais gosta de fazer. Ele falou, pois é, a coisa que eu mais gosto de fazer é levantar de manhã e ir ali pegar 2 peixes, um eu como no almoço, outro eu como na janta, e aproveito a vida. Então você vai querer que eu faça tudo isso para fazer o que eu já faço hoje? Vocês compreendem? É, mas nós somos assim. Né? Nós trabalhamos feito um doido, gastamos a nossa saúde para ganhar dinheiro, para depois, quando ficar velho, gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde que não recupera mais. Né? Nós gastamos tempo demais brigando com os outros, ficando de maus dos outros, para depois que morre ficar lá no plano espiritual dando trabalho e vem aqui nos grupos mediúnicos para contar a história e ser desobsessor. Né? Nós gastamos tempo demais deixando de curtir a família, de curtir coisas que são importantes, porque nós temos que ver a novela, que cada vez né? Nós temos que... Nós gastamos tempo demais com coisas importantes de nada. E não fazemos o que é mais importante, que é adquirir aquilo que Jesus colocou de maneira muito clara,
que são os bens que a ferrugem não corrói, a traça... Não, a ferrugem não corrói. A traça não corrói e a ferrugem... E a ferrugem não corrói. Obrigado, irmão. E a gente está perdendo tempo. E eu digo para você, de acordo com a parábola do Cristo, do jeito que nós estamos conduzindo o nosso dia a dia, o Senhor da vinha não vai nos convidar. Porque olha que ele perguntar e falar assim, o que vocês estavam fazendo do tempo? Nós não vamos poder dizer para ele, não, nós estávamos aguardando aqui que alguém nos contratasse. Porque nós vamos falar, não, eu estava vendo isso, eu estava assistindo, né, o Ultimate Fire, ou como é que chama lá, o Spider que lutou ontem, qual é o nome dele? Anderson Silva. Estava vendo o Anderson Silva ontem lutar, né? Estava vendo, e ele vai falar, não, então sinto muito, mas não dá para te levar. E aí nós vamos perder a oportunidade. E o que acontece quando a gente perde a oportunidade? Tem que voltar e fazer de novo. Olha, infelizmente, da última vez você não fez direito, você vai ter que voltar para ver se aprende e faz melhorzinho. Vocês entendem? É sobre isso que a parábola está contando para nós. Como utilizar o nosso tempo de maneira inteligente e de maneira correta. É sobre isso. E aí nós temos que fazer a nossa reflexão. É óbvio que Jesus não quer que nós também vamos de um extremo para o outro extremo, né? Porque em tudo que Jesus ensinou, tem sempre uma palavra que está por trás e ela é importantíssima, que chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Fazer de tudo a um pouco na hora certa. É importante se divertir? Importantíssimo. É importantíssimo. É importante trabalhar, ganhar dinheiro? Importantíssimo. É importantíssimo. É importante cuidado com a família? É importantíssimo. Tudo isso é importante. Tudo isso. Mas também tão importante quanto tudo isso é cuidar da nossa evolução. É cuidar daquilo que vai nos garantir sermos empregados na hora que o Senhor da vinha vier. Vocês compreendem a mensagem? E o mais importante é que, e aí vem a parte mais esperançosa para todos nós. Não importa a hora que você vai começar a fazer isso. Não importa. Você pode, alguns privilegiados, que não é o nosso caso, que desde a primeira hora já tiveram consciência e souberam aproveitar muito bem o tempo. São aqueles grandes vultos que a gente vê. São poucos, né? Mas são aqueles que você vê que a vida inteira deles é um exemplo, né? De capacidade de produzir coisas boas, de fazer o que é certo. Você vê alguns poucos. Outros você vê que não aproveitaram tanto, mas fizeram coisas boas. Né? Uma vez ou outra ali fizeram. Esses também têm o valor deles. Mas nós que ainda não despertamos, se a gente despertar agora, nem que seja na última hora, nós vamos ter tanto valor para os olhos do Senhor da vinha do que aqueles outros. Então, né? Falando de espiritismo, aqui ninguém é Chico Xavier. Tudo bem. Não precisa ser. Ninguém é Divaldo. Tudo bem. Não precisa ser. Mas precisa ser algo. Não importa a hora que vocês vão começar. O importante é começar. E pelos olhos do Senhor, se você começar e atender ao chamado, você vai receber a tua remuneração. E eu digo para vocês, vocês vão se surpreender com o quanto vocês vão receber em relação ao quanto vocês deram. Porque o Senhor é generoso para aqueles que produzem. Muito generoso. Então, a questão é, quando é que a gente vai começar? E eu digo mais, é a nossa postura, é a nossa maneira de ser nas horas em que a gente está distraído.
porque é o Senhor da vinha. O que vocês estão fazendo com as horas que vocês não estão trabalhando? O que vocês estão fazendo quando vocês não estão preocupados com a evolução de vocês? E aí é que está o grande problema. Porque quando a gente não está evoluindo, nós estamos fazendo cada porcariada, gente. Nós estamos fazendo cada coisa. Os nossos pensamentos vão para campos tão ainda primitivos. As nossas reações ainda são tão automáticas, ainda na violência, né, no egoísmo, e a gente vai deslizando. Então a gente temos que estar atento o máximo que a gente pode. No atual nível em que nós estamos, ainda nós não seremos medidos ainda por aquilo que nós fizemos de bom. Nós vamos ser medidos para quanto tempo eu gastei para despertar para as burradas que eu fiz. Quanto mais tempo demorar para vocês perceberem que o que vocês fizeram não é bom para vocês nem para o próximo, é por aí que nós vamos estar sendo medidos por enquanto. Porque nós ainda não temos capacidade ainda de fazer o certo o tempo todo. Conheça a verdade. E ela vos libertará. Mas aí, a gente tem que estar buscando sempre, né? Porque o que liberta? É a verdade que liberta, gente? Não é a liberdade, não é a verdade que liberta. Porque conheça, a verdade ela existe. Mas se eu não for buscar este conhecimento, eu não vou estar liberto. Então não é a verdade que liberta, é o conhecimento. E o conhecimento exige o quê? O esforço individual. O tempo todo. Então nós temos que valorizar o nosso tempo. Nós temos que valorizar o tempo, mesmo porque o nosso tempo, o tempo que você vai estar aqui, a oportunidade que você tem de estar aqui hoje, quem sabe sobre este tempo é só Ele lá em cima. A gente não sabe. Essa semana eu tive um momento de reflexão também, né? A maioria de vocês aqui conhece o Paulo, né? O Paulo está sempre aqui conosco, né? Não está aqui hoje, por motivos justos, né? Mas ele está aqui sempre, né? O esposo da Adriane, que normalmente serve a água para nós, né? Essa semana o Paulo teve, na linguagem popular, ele teve um piripaque no coração, né? Foi para o hospital, sem ter ideia do que era, né? E estava todo entupido. Tudo não, 4. Entupidos. E, graças a Deus, ele foi socorrido a tempo, foi tudo bem, ele está ótimo. Teve alta ontem, está em casa de novo, né? Mas aí eu fui visitar ele no hospital e a gente conversando, ele tem a mesma idade que eu. E eu pensei assim, puxa vida, hein? Enquanto são os velhos que estão indo, a gente fala, bom, está longe. 10 anos mais velho que eu, 20 anos mais velho que eu, tem a mesma idade que eu. Ninguém sabe. Graças a Deus, ele está bem. Mas podia não estar. Podia não estar. E eu pensei isso comigo. Eu falei, poxa vida. Assim como foi com ele, pode ser comigo. Pode ser com qualquer um de vocês. Porque para essas coisas, a gente não tem controle. Ele falou, Marcos, os médicos estão encafifados. Porque meu colesterol é ótimo. Abaixo do limite de risco. Os exames, tudo maravilha, não tinha nenhum sinal, nada para falar, por causa disso é que você teve o problema. Nada. Ele ainda brincou, o Paulo é muito brincalhão, né? Ele brincou comigo e falou assim, né? A minha esposa ficava brigando com o médico, mas por quê? O médico falou assim, minha filha, pergunta lá para ele, porque é só ele que pode dizer, né? Imagina um médico falar, não, pergunta para Deus, por quê? Porque pela medicina eu não tenho explicação por que ele teve esse episódio, porque o organismo dele está bom, ninguém sabe. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente não sabe quando que é a nossa última hora. Porque muitos vão falar assim, não,
Quando for 5 horas, eu começo. Não, hoje não, porque eu estou ocupado e tal, mas quando faltar 1 hora eu começo, porque vai remunerar do mesmo jeito e tal, tudo bem. A gente não sabe quando que é a última hora. Então, quem é mais esperto, faz da última hora já. Faz agora. Começa já. O Emmanuel tem uma frase muito importante que fala assim, olha, viva como se você fosse morrer amanhã. Porque se você viver assim, 1 hora você acerta. E se você acertou, você já está prevenido, já está tudo certo. O duro é se você não está esperando e aí vem. Então, vamos cuidar das nossas horas. Vamos pensar melhor. Vamos se amar mais. Porque eu digo, se a gente se amasse mais, nós saberíamos o que nós tínhamos que fazer. Se a gente se amar mais, nós vamos saber aquilo que é importante para mim hoje. Eu vou valorizar as minhas horas. Eu vou procurar usar elas para descansar o tanto que eu necessito. Para mim ler coisas boas. Para mim ouvir coisas boas. O tempo que você gasta para assistir uma porcaria na televisão e para assistir coisa boa é o mesmo. Então, use o tempo para coisa boa. Para filmes que te tragam coisas boas no coração. Sabe? Violência, não é? Sexo banal. Isso aí está cheio. A gente precisa de ficar vendo isso. Valorize. Busque coisas boas. Busque filmes que te tragam emoções boas, que te faz ficar em paz contigo mesmo, não ir dormir mais ainda agitado. Para quê? Basta ver jornal todo dia que você já vai ter a agitação necessária, porque só tem desgraça. Vamos valorizar. Vamos ler bons livros, sabe? Vamos ter na cabeceira da nossa cama sempre, mas também não vai pular só de enfeite, né? Só para, se eu for lá, tá vendo, Marcos? Olha lá, ó. Mas nunca abre. Vamos ter e ler. Ler uns livros, sabe? Ler coisas boas. Procurar usar o tempo para fazer passeios. Vamos passear? Vamos. Mas façam passeios bons. Né? Ao invés de ir a Las Vegas, tudo bem, quer ir? Vai, mas ao invés de ir, vá a um museu. Sabe? Vai assistir uma orquestra. Sabe? Vai ouvir música de qualidade. Né? Valorize o tempo de vocês. Sabe? Façam desta última hora uma hora que lhes dê muitos créditos. Que possa depois fazer com que o Senhor, quando veja, ele tenha orgulho de você, fala assim, poxa vida, você aproveitou, você fez bom uso de todas as horas em que eu não te contratei. Vem, pode vir. Vem ficar comigo, porque você adquiriu o direito. Você adquiriu o direito. Pelo teu esforço, pela tua boa vontade, por ter compreendido a minha mensagem e ter praticado ela. São coisas fáceis. Não são grandes coisas que ele pede da gente. É valorizar, aproveitar bem, sabe? Dedicar-se àquilo que é importante, que é você mesmo. Se tornar uma pessoa melhor. Ver os outros com olhos mais amorosos, mais compreensivos. Aceitar, muitas vezes, pequenos erros que você faz até vezes muito mais do que eles. Mas aceitar aquilo e aceitar não significa que você vai passar a mão na cabeça. Não, não é isso. Mas você não vai guardar rancor, você não vai ficar guardando tanto lixo dentro da gente. Vamos deixar o espaço aqui livre, ao invés de ficar atulhando ele de, sabe, tanta coisa ruim que a gente atulha o nosso íntimo. Né? Ciúmes, rancor, inveja. Show! Chega de ficar, sabe? Vamos pôr coisas boas aqui dentro, porque isso vai valorizar as nossas horas e a gente vai nos educando, sabe? Vai nos preparando para trabalhar na vinha do Senhor. Né?
Este capítulo do Evangelho, que é o trabalhador das últimas horas, ele traz uma mensagem muito bonita do espírito de Erasto, que chama-se A Missão dos Espíritas. Ela é muito forte. Ela é muito incisiva. E eu pediria licença para ler para vocês. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo? A reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões, e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque esta palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que devereis semear, porque eles não frutificará, não produzirá, senão sobre os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, homens que sois grandes perante Deus, e que, mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas das impurezas e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes às idades das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis o período anterior à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que as desdenharão, aos sábios, que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos, que a aceitarão. Pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmos e fé,
Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra! O arado está pronto e a terra preparada. Arai! Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Que possamos refletir, que possamos já perguntar a nós mesmos: o que tenho feito do meu tempo? De que forma tenho utilizado os minutos? E que possamos, a partir de já, começar a saber com sabedoria. E que possamos, todos nós, nos qualificarmos para quando o Senhor da vinha vier, Ele tenha o prazer de nos convidar para trabalhar na sua seara bendita. Obrigado a todos.